Quantas vezes já ouvimos uma história de pescador que parece ser mentira, mas quando muitas pessoas passam a presenciar a mesma atividade inexplicável, já não conseguimos mais explicar se aquilo é realmente só mais um caos. Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venha comigo porque hoje eu contarei uma história direto do estado americano de Maine sobre um farol. Sim, um farol de mar que é frequente o palco de atividades paranormais. O farol mal-assombrado da ilha de Seguin. E como de praxe, eu já gostaria de pedir que você que está assistindo aqui, deixe o seu like nesse vídeo. E se você curte os tópicos trazidos pelo canal, eu peço também que você considere se inscrever, ativar o sininho de notificações para sempre saber quando sai vídeo novo por aqui, não é mesmo? E também para que você compartilhe os seus vídeos favoritos do canal com amigos ou familiares que vocês sabem que curtem esses temas. E agora, sem mais delongas, vamos ao caso. No estado de Maine, nos Estados Unidos, há um farol muito peculiar. Construído na ilha de Seguin no ano de 1796, ele é o segundo farol mais antigo de Maine. E a ilha em si foi descoberta por um explorador francês chamado Samuel de Champlain, em 1612. Lembrando que o estado de Maine fica bem ali na pontinha de cima dos Estados Unidos e faz fronteira com a província canadense de Quebec, que foi de posse francesa, ou seja, foi colonizada pela França e ficou em sua possessão até 1763, quando então virou colônia da Grã-Bretanha. E acontece que essa ilha é consideravelmente pequena e tem um formato bem inusitado, como se fosse uma tartaruga. E justamente por ela ser uma ilha no meio do nada, aconteciam muitos acidentes e naufrágios de navios ali, onde diversas pessoas já até perderam a vida. Exatamente por essa razão, em junho de 1786, um abaixo-assinado foi escrito por 55 marinheiros e mercadores de Massachusetts, peticionando o governo americano pela construção de um farol ali que salvaria várias vidas, não é mesmo? Só que por anos essa petição só foi ignorada até que o George Washington finalmente aprovou em 1793, e a sua construção começou então em 95, 1700 no caso, né? Com o farol pronto, eles tinham que encontrar alguém para tomar conta ali, né, e fazer com que o farol funcionasse propriamente. E justamente por essa razão, eles encontraram o Major John Poloretsky. E aqui eu tô super feliz, porque pela segunda vez no canal, gente, eu pude usar o meu marido para a função 100% correta dele, que é justamente pronunciar nomes húngaros, né? Porque geralmente eu uso ele de forma não totalmente correta, né? Mas que dá pro gasto para pronunciar qualquer nome europeu oriental. Mas enfim, o Major Poloretsky era húngaro, mas ele tinha nascido na França. E por isso ele acabou lutando na Guerra de Independência dos Estados Unidos como um dos aliados franceses, né? Lembrando que os franceses odiavam os ingleses naquela época, e em qualquer guerra que a Inglaterra entrava, né, lá estavam os franceses só para lutar contra os ingleses. Mas o John era, na verdade, um conde húngaro, que acabou se tornando um faroleiro. Triste, né? E apenas 4 anos após ele ter começado a trabalhar ali no farol, o John acabou morrendo na ilha, e o seu fantasma, até hoje, assombra aquele local. Porque sim, gente, todos os faroleiros e empregados da ilha confirmaram já terem presenciado e até mesmo visto o John no farol, sendo que eles o chamam de Old Captain ou o Velho Capitão em português. E apesar de os relatos de avistamentos na ilha datarem desde o século XIX, muitas pessoas tratavam as aparições ali meio que como uma espécie de lenda urbana local, e isso até 1985, o ano do De Volta para o Futuro. Naquele ano, em um dia específico, o supervisor do farol estava dormindo em sua cama quando foi acordado por um fantasma. E esse é o fantasma que ninguém quer, né? Porque ele é babaca e te acorda. Pois eu digo, me assombra, mas não me acorda, mano. E como que isso aconteceu? Bem, aquela era uma noite bastante chuvosa e ele estava dormindo dentro do farol, o que geralmente ele não fazia, já que literalmente tem uma casa do lado do farol só para empregados, né? Mas como ele tinha ficado ali no farol até tarde da noite naquele dia, movendo a antiga mobília que seria doada então no dia seguinte, né? E estava chovendo muito quando ele e a sua equipe terminaram de mover a mobília, ele, ao contrário da sua equipe, decidiu que era melhor não sair do farol e dormir ali mesmo.
Pois bem, ele deita então na cama do farol e começa a dormir. E no meio da noite, ele sente a cama tremendo. E isso começa bem fraquinho, mas logo a cama começa a sacudir violentamente. Então, ele acorda desesperadamente. E no que ele acorda, ao pé da cama, ele vê um homem bem mais velho usando uma capa de chuva daquelas típicas de faroleiro. E quando ele olha para esse idoso, o fantasma está com as duas mãos no colchão, sacudindo a cama de propósito, gente. É um filho da mãe. E quando o fantasma vê que o supervisor estava então acordado, olhando para ele, o fantasma diz que não tinha gostado que ele moveu seus móveis e disse para o supervisor ainda para ele não se atrever a tirar a mobília de dentro do farol e deixar a casa dele em paz. No dia seguinte, ao acordar, o supervisor pensou que tudo aquilo tinha sido um pesadelo, né? Então ele se levantou da cama e vida que segue. E o que ele foi fazer? Chamar a equipe dele para tirar a mobília de dentro do farol. Eles então levam todos os móveis para fora e os colocam em um barco que estava em terra firme. Então, quando eles terminam de carregar o barco e vão colocá-lo no mar, eles estão usando cordas e as puxando, por meio de roldanas para facilitar o processo todo, quando do nada um dos cabos que eles estavam puxando se rompe e com isso o barco cai nas rochas na beirada ali do mar, e acaba se espatifando todo. Consequentemente, todos os objetos e a mobília de dentro do barco também caem, se quebram e são levados pela correnteza do mar. Aí você pensa, bem, talvez, se ele tivesse dormido dentro da casa e não no farol, ele não teria visto nada de sobrenatural e nada disso teria acontecido. Porém, gente, ao longo dos anos, muita atividade poltergeist também foi reportada ali dentro daquela casa. E esses eventos começavam sempre que chegava um novo voluntário ou empregado do farol para se hospedar ali. E a princípio eram objetos pequenos que se moviam só que na frente de todo mundo, Então, por exemplo, um objeto sobre a estante se mexia e era jogado no chão, só que isso na frente de testemunhas. E junto com os objetos se movendo, os empregados também sempre sentiam um frio fora do comum, só que só em alguns pontos específicos dentro de alguns cômodos daquela casa, O que, como eu já falei no episódio da Casa do Monge de Preto, inclusive link aqui no card, é nada menos que o segundo estágio de uma assombração poltergeist, também conhecido como estágio óbvio ou estágio de presença detectável. Além disso, outra característica clássica de assombração poltergeist que acontecia ali na ilha era a pessoa colocar um objeto, geralmente as ferramentas que eles sempre usavam todo dia, em um lugar, e depois a pessoa voltar ali no mesmo lugar e a ferramenta não estar mais lá. Aí eles saíam procurando pela ilha toda aquele objeto, e acabavam encontrando então em um lugar super aleatório e no qual, obviamente, eles não tinham deixado aquilo. Mas o pior de tudo não era esse gaslighting fantasmagórico, e sim as portas, que se abriam e fechavam sozinhas. Então, cara, fechar, você pode ainda culpar o vento. Agora, abrir... se eu estivesse lá trabalhando, falaria assim, cara, se for a hora desses marinheiros morrerem, eles vão morrer. E não há nada que eu possa fazer para impedir isso. É isso, vou embora. Eu começava a tocar Vanessa da Mata, pulava no mar e só nadava. Foi inclusive assim que eles filmaram o Náufrago. Uma outra atividade comum, que é bastante presenciada até hoje na ilha, tanto no farol quanto na casa, é que quando qualquer móvel é tirado do seu lugar original, no dia seguinte ele amanhece no mesmo local de onde o tiraram. Sendo que uma vez, isso aconteceu com todos os móveis da sala de estar da casa ao lado do farol, que tinha sido rearranjada pelos empregados. E isso daqui eu já vou diagnosticar como estágio 3, o de atividade cinética avançada. E na casa também existem vários relatos de tosses que são ouvidas e até mesmo sussurros. E quando a pessoa vai investigar, para ver o que está acontecendo ali, não tem ninguém naquele cômodo e nem perto ali daquela região da casa, Sem falar, gente, na própria aparição da mesma figura, que é frequentemente relatada por quase todos que são empregados ali. Ou seja, aquele homem mais velho com a capa de chuva, obviamente, o Major John Poloretsky. Porém, se você achou que esse é o único fantasma do farol, você está muito enganado. E lembra que eu falei que os relatos vêm desde o século XIX? Então, talvez por serem relatos mais antigos, não há bem uma documentação oficial, como jornais ou documentos mesmo,
oficiais que comprovem que o fato que eu vou narrar a seguir aconteceu. Então a maioria das pessoas só acha que isso tá mais para uma espécie de lenda urbana da ilha. Porém, em meados de 1800, um novo faroleiro foi empregado ali e trouxe com ele a sua esposa. Os dois eram recém-casados e super jovens, e como eles tinham que morar na ilha e estavam isolados e sozinhos, ele até que conseguia distrair um pouco mais a mente com o trabalho, mas ela começou a se entediar bem rapidamente. E com isso vieram então as constantes brigas entre o casal, que sempre começavam porque a esposa estava reclamando que não tinha nada para fazer ali na ilha. Então, para apaziguar a mulher, o novo faroleiro encomendou um piano para ela, e ela adorou o presente, mas percebeu que ele não tinha comprado partituras, e ela não sabia tocar de ouvido, né, que nem o meu avô, mas no caso ele gosta mais de violão. Mas, felizmente ou não, tinha vindo com o piano uma partitura de uma música do compositor Scott Joplin. O marido, né, até chegou a encomendar partituras novas para ela, porém estava bem perto do inverno, e devo lembrá-los, o inverno de Quebec, Canadá, né? E vamos lembrar que Maine é frio pra Então, não tinha como navio e nem barco nenhum aportarem ali na ilha, porque as águas estavam quase completamente congeladas. Então, por meses, a esposa do faroleiro ficou tocando a mesma música todos os dias, repetidamente. So, this song, it's the best song in the world. It's the only song I like. Just kidding! Tape's been stuck in the player for like 2 years. Better than nothing, though. Maybe. I am so sick of this song. O que, convenhamos, é extremamente irritante, né? Já ilhados do mundo, estressados e agora com o agravante da música no repeat, né? O marido chegou ao seu limite. Um dia, enquanto sua mulher estava tocando o piano, ele pegou um machado e golpeou o piano. Calma. Ele então destruiu completamente o piano, né? E eu não julgo, provavelmente teria feito o mesmo, né? Só que a esposa ficou super chocada com o comportamento dele, né? Até porque ele tinha acabado de destruir um piano caríssimo. E ela fez o quê? Começou a gritar com ele. Só que, gente, o cara tava surtado e com o machado na mão. Então o faroleiro golpeou repetidamente a esposa, agora com o machado, o que foi fatal. E quando ele saiu daquele estado de estupor, né, e viu o que ele tinha feito, ele acabou usando o machado em si mesmo, o que eu não sei como ele faria. Mas bem, lenda ou não, realmente existem centenas de relatos de marinheiros que não sabem sobre essa história, né? E passam ali perto da ilha, e até mesmo muitos empregados do farol que conseguem ouvir sons de piano tocando a mesma música repetidamente. O que a minha vizinha de cima adora fazer, só que com um violoncelo. E dentre esses relatos também tem pessoas que dizem ver a aparição de um homem mais novo, que acham que é o marido, só que ele sempre aparece dentro do farol e nunca em nenhum outro lugar, como por exemplo na casa. Mas também, né, ele matou a mulher, com certeza o fantasma dela deve ter ficado puta e falado: você vai dormir no farol, seu filho da p***. Porém, há ainda uma terceira entidade que assombra essa ilha. No começo do século XX, outro faroleiro foi contratado e se mudou com a sua esposa e a sua filha para casa do lado do farol. Assim como a esposa pianista, a garotinha não tinha nada para fazer e o dia inteiro se entediava bastante, né? Por isso, todos os dias, ela ia pro lado da ilha onde fica um penhasco e ficava jogando pedras no mar, né, para se entreter por algum tempo. Lembrando que naquela época não existia TV, né? E um dia, lá se foi a menininha novamente brincar no penhasco. Só que esse dia especificamente estava com o tempo bastante nublado e com muita névoa. E no que ela foi pegar as pedras na beirada do penhasco, ela acabou escorregando nas pedras que estavam molhadas por conta da umidade, né? E caiu, encontrando então o seu fim nas rochas do mar. E bastante gente alega já ter visto essa menininha, na maioria das vezes próxima ao penhasco, principalmente quando eles estão de cima do farol e conseguem ver toda a ilha, né? E dentre esses avistamentos, também tem encontros que incluem visitantes da ilha que alegam bater papos por horas e horas com aquela menina, e quando vão perguntar para os empregados, né, da ilha se ela é filha de alguém ali,
eles acabam descobrindo o que não queriam, que no caso, ela é um fantasma, né? Isso daqui tá parecendo, sabe o quê? A lenda do menino do quarto branco, e eu vou deixar então o link na descrição para vocês. Também existem relatos de empregados e visitantes do farol que veem essa menininha correndo no meio das matas ali da ilha. Inclusive, alguns até acreditam que parece que ela tá brincando de pique-esconde com eles, né? Mas as interações com ela também ocorrem dentro do próprio farol, onde diversos empregados já a viram correndo nas escadas. E todo mundo sempre fala que essa menina é uma presença bem tranquila, agradável e gentil, e que eles não têm medo dela, né? Ao contrário do velho capitão, com o qual todo mundo se assusta. E olha que interessante, assim como o capitão que consegue interagir com objetos, como a gente pode perceber pelo primeiro relato lá dele balançando a cama, né? Há quem diga que já sentiu essa menininha tocando nas costas das pessoas, né? E quando as pessoas se viram, ela sai correndo então, meio que como se quisesse, né, brincar de pique-pega com a pessoa. Tadinha, a menininha só quer brincar com alguém. Tadinha, gente. Bom, eu não digo vai perseguir a menininha, né? Porque é assim que o filme de terror começa, mas tadinha. E assim, né? Lá fui eu buscar uma explicação pro porquê desses fenômenos poltergeist estarem acontecendo na ilha. E a princípio eu achei que ela tivesse meio que uma área tipo o Triângulo das Bermudas, né? Só que não. Aí depois então fui procurar o quê? Placas tectônicas, óbvio, né? Então, alguma próxima região? Também nada, né? Decepcionada então, eu fui ver quantas batalhas da independência dos Estados Unidos tinham acontecido em Maine. E, gente, só foram 4. E a mais próxima da ilha aconteceu a 40 metros de Seguin e foi um bombardeamento, na verdade, da Marinha Britânica à cidade de Portland, em Maine. Aí eu pensei assim, cara, então, né, bombardeamento foi isso, né? Só que só tinha morrido uma pessoa com esse bombardeamento, então foi outro beco sem fim. E nenhuma das cidades onde nenhuma batalha tinha ocorrido formava triângulo nenhum com a ilha. Então eu parti ali para monumentos históricos perto da ilha, porque eu queria chegar no cerne dessa história e buscar uma explicação para os meus telespectadores. E foi aí que eu acabei encontrando um antigo forte construído a 72 quilômetros de lá. Mas nenhuma batalha ocorreu ali também. E, gente, pelo amor de Deus, a Batalha de 1812, que foi entre os Estados Unidos e a Inglaterra, e consequentemente, né, então, com o Canadá, que era colônia da Inglaterra, literalmente foi lutada em fortes militares, ok? Que ficavam ali entre o Canadá e os Estados Unidos. E nenhuma batalha foi lutada nessa porcaria, né, pra não falar outra coisa, desse forte. Então, assim, ok, né? Então, o que eu concluo oficialmente é o seguinte: eu penso que às vezes pode ter sido algum naufrágio grande que aconteceu ali entre o século XVII e o século XVIII, ou até mesmo, né, o fato de vários naufrágios e mortes terem acontecido ali, incluindo a do próprio major, do outro faroleiro e da sua esposa, se é que essa história não é lenda, né? E também, gente, a própria morte da menininha, muito trágico, né? Lembrando que essas tragédias aconteceram em um local próximo a um corpo d'água. Aliás, uma outra coisa que eu descobri com a minha pesquisa foi que ali perto, a 6 quilômetros, tem o rio Kennebec. Então, aquela área é uma área próxima da qual ocorre a junção entre um rio com o oceano, o que então pode ter potencializado as atividades paranormais ali, como o próprio Guy Playfair teorizou, né? Lembrando que se você quiser saber mais sobre essa teoria, ela está inclusa no vídeo da Casa do Monge de Preto, que está no card mais cedo aqui no vídeo. E hoje em dia, essa ilha é uma pequena atração turística onde visitantes podem subir no farol ou ir no museu que fica ali. E muitas pessoas também se divertem no restaurante da balsa que as leva até a ilha, onde eles servem fish and chips, que é uma delícia, gente. Eu até salivei aqui, né, agora. Talvez eu até coma mais tarde, quem sabe. Se eu comer, vai ter vídeo aqui na edição de eu comendo fish and chips. Tudo bem, talvez não de eu comendo, né, porque eu não quero que vocês vomitem, porque eu comendo é uma coisa de outro planeta. Eu podia ser uma food challenger, pra quem não sabe, viu? Mas assim, vai ter foto da minha comida na edição, tá? Se eu comer fish and chips, senão não vai ter, tá? É isso. Mas eu queria saber de vocês.
Acreditam na história do farol mal-assombrado da ilha de Seguin? O que acham que acabou gerando essas assombrações? Deixem as suas teorias aqui nos comentários. E se tiverem algum relato sobrenatural ou história de lenda urbana da sua cidade ou região que gostariam de compartilhar, vocês podem enviar um e-mail ou uma mensagem pelo Instagram, que estão sempre na descrição de todos os vídeos, e poderão ter sua história ou lendas contadas aqui. Bem, eu já vou pedir de novo para você que está me vendo até agora, deixar aquele like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilharem seus vídeos favoritos com amigos que curtem esses temas. Muito obrigada por terem me acompanhado até agora e até a semana que vem, mas antes, lembrem-se, se forem morar em um farol, levem uma casa anti-chacoalhada. Nunca se sabe quando um fantasma vai tentar te acordar durante a noite. Só que por anos, essa petição só foi ignorada até que o George Washington finalmente aprovou em 1796... Não, mentira. Outra coisa é que eu tenho muito problema com número. Tá escrito por extenso, porque eu escrevo por extenso e ainda assim eu leio o número errado. Eu tenho dislexia de números, principalmente se for um 4 e um 9. O que eu já falei no episódio da Casa do Monge de Ferro. Não, o quê? Mas ela percebeu que o marido não tinha comprado partituras, né? E que ela não... Peraí, ela percebeu que ela não sabia tocar de ouvido? Acho que isso é uma coisa que a pessoa já saberia, né? Ela, opa, vamos tocar. Epa, peraí, eu nem sei tocar nada, então eu não vou julgar ela. No começo do século XX, um outro é difícil falar faroleiro, né? É difícil falar essa palavra e, inclusive, eu nem sabia que essa palavra existia. Na verdade, eu pensei que ela podia existir, só que aí, quando eu tava escrevendo esse episódio, eu fui e falei assim, né, pro Google, como que a gente chama uma palavra? Ele falou, chamando, não, sacanagem. Mas eu falei, Google, como que a gente chama uma palavra? Meu Deus! Como que a gente chama uma pessoa que trabalha em um farol? Aí o Google falou, faroleiro. Eu falei, até parece. E aí, realmente, essa palavra existe e é usada pra isso. Depois eu descobri nos dicionários, né? Então é isso, né? Educação a gente vê por aqui. No final, nos créditos do episódio? Sim, mas ainda assim a gente vê.